tenho um salão de cabeleireiro e uma funcionária que eu tinha lá, fui obrigada a despedi-la. A mãe dela foi ao meu salão, ameaçou-me, inclusive que me ia fazer um bruxedo. Começou um sofrimento horrível. O meu nome é Anabela Marques e eu fui vítima de um ritual. O meu sofrimento começou já em criança, muito no nervosismo, já vinha da minha mãe. Minha mãe era muito nervosa, batia-me muito. Eu fui separada dos meus pais devido a uma doença que era a asma. Os meus pais moravam muito longe do hospital, então fui obrigada a ficar numa tia. Eu cresci na revolta, não é? E muito revoltada, com a minha mãe principalmente. E quando fui viver com ela, batia imenso nos meus irmãos, agredia os meus irmãos. Isso foi-me acompanhando sempre. Eu casei, tive 2 filhos, mas acabei por me separar, tive esse nervosismo, essa agressividade toda, que eu não sabia lidar nem com os meus filhos, nem com o meu marido. Recomendada por uma pessoa amiga, procurei uma cartomante. E aí então as coisas pioraram mesmo, não é? A partir desse momento as coisas começaram-se a agravar mesmo. Mais tarde eu juntei-me com o pai da minha filha, não é? Tive uma filha, juntei-me com o pai dela. O sofrimento continuava a mesma coisa, não é? Sempre brigas, discussões, eu sempre nervosa. Tenho um salão de cabeleireiro e uma funcionária que eu tinha lá. Tive que a despedir, não é? Que ela tinha más atitudes, não é? Tinha atitudes que não eram as corretas e eu fui obrigada a despedi-la. No momento em que eu tomei a decisão de despedi-la, a mãe dela foi ao meu salão, ameaçou-me, disse-me imensas coisas, insultou-me, inclusive que me ia fazer um bruxedo. E o que é certo é que eu comecei a encontrar coisas na porta do salão. Encontrava sal, às vezes encontrei um ramo. Passado um mês dessas coisas aparecerem, bem, então tudo agravou em casa, não é? Era dor de cabeça, o meu marido não conseguia falar comigo, não conseguia olhar para mim, discutia imenso com a filha, agredia a filha. O meu filho, entretanto, meteu-se nas drogas, foi nesse período. E começou um sofrimento horrível. Continuei a procurar cartomantes para me ajudarem. E nada, só as coisas pioravam, não é? Parecia que melhorava, mas não, só agravava. A partir daí andei nesse sofrimento, foi mais ou menos, isso durou mais ou menos 2 anos, até que encontrei o Centro de Ajuda. Comecei a minha libertação aos poucos, a minha filha também, o meu filho também se libertou das drogas. Todos os dias que ia eu via pequenos sinais, não é? E pronto, e a minha vida mudou, porque eu perseverei, não é? Fui ficando mais forte a cada dia, não foi fácil, não foi de um dia para o outro. A minha vida hoje é outra, não é? Eu sou feliz, graças a Deus, tenho o meu filho bem também, liberto, casado, a minha casa tem paz. No dia do meu casamento, eu soube que fizeram uma bruxaria na comida. O meu sofrimento começou na noite de núpcias. Fiz muitas vezes as malas para fugir do meu marido, porque eu não o suportava, e tudo o que ela me desejou aconteceu. Eu sou Maria José e fui vítima de um ritual. O meu sofrimento começou com 17 anos, quando eu casei. Eu conheci o meu marido e sei que quando comecei a namorar com ele, pessoas da família dele não gostavam de mim. E no dia do meu casamento eu soube que fizeram uma bruxaria na comida. Então o meu sofrimento começou na noite de núpcias. Na noite de núpcias eu não consegui me deitar com o meu marido, porque eu comecei a sentir nobelos na garganta, eu comecei a sentir algo a asfixiar-me. Eu mudei totalmente, sentia ataques de ansiedade, nojo do meu marido, e não conseguia estar perto dele. Eu fui ao bruxo e quando cheguei ao bruxo manifestou o bruxo. E então o bruxo disse que essa pessoa de família
já tinha o casamento preparado para o meu marido com outra pessoa e que eu não era bem-vinda na família. Que eu tinha que fazer um trabalho para desmanchar essa bruxaria. Paguei caro para desfazer essa bruxaria, mas o mal continuava, eu não mudava, a ponto de eu ter tantos ataques de ansiedade que fui levada para o hospital, fui feito todos os exames ao coração, análises ao estômago, porque tudo que eu comia hoje e passado 3 dias eu ainda arrotava aquela comida que eu tinha comido há 3 dias atrás. Quando eu fui ao médico, todos os exames eram negativos, eu não tinha nada, eu tinha uma saúde de ferro, que eu não tinha motivos para estar assim. Inclusive tinha uma infecção na bexiga que também nos exames não acusava nada. Pensei, pronto, vou emigrar, vou para o estrangeiro e lá eu vou me ver livre dessa pessoa e vou ser feliz. Foi ainda pior, porque o problema estava comigo, o problema estava no meu casamento. Fiz muitas vezes as malas para fugir do meu marido, porque eu não o suportava, porque quando ele estava longe eu sentia saudades dele. Quando ele chegava a casa e botava a mão ao fecho da porta, eu ficava toda arrepiada, não suportava a presença dele, eu não suportava o cheiro dele. Soube que o meu marido também me tinha traído e isso foi uma dor muito, muito grande para mim. Apesar de eu sofrer tanto, eu não acreditava que aquela pessoa teria coragem de me fazer tão mal, se eu gostava dela, se eu fazia bem ao meu marido, se eu não queria mal a ninguém. Como é que eu, uma pessoa tão nova, que nunca tinha feito mal a ninguém, como é que ela me odiava tanto? Quando eu vim cá a Portugal, essa pessoa enfrentou-me e disse que me odiava, que me desejava a morte, que só ia descansar quando me visse em 4 tábuas, que eu havia de sofrer muito na vida, que eu nunca havia de ser feliz no meu casamento, que o meu marido me havia de trair, e tudo o que ela me desejou aconteceu. Eu ouvia vozes e via vultos e sentia pessoas a caminhar atrás de mim, sentia uma mão fria pousar nas minhas costas. Foi quando eu comecei a sentir desejo de suicídio, tanto que eu programei a minha morte e a morte das minhas 3 filhas. Mas quando entrei no centro de ajuda, o que eu vi, o que eu senti foi uma oportunidade, não, aqui eu tenho uma chance de ser nova. Eu agarrei essa oportunidade. Hoje eu não ouço mais vozes, não vejo mais vultos. Hoje eu e o meu marido nos entendemos lindissimamente. Já estou casada há 34 anos. Hoje eu não tenho mais gastrite, não tomo mais calmantes. Hoje eu sou uma pessoa muito feliz e quero viver. Não tenho mais desejo de suicídio. Hoje sim eu posso dizer que sou uma nova vida. Eu fui à minha caixa do correio e vi lá um bochedo que era para me matar a mim e à minha família, para nunca mais a minha família ser feliz. Eu cheguei a emagrecer 25 quilos. O médico disse que eu queria morrer. O meu nome é Rosa e eu fui vítima de um ritual. O sofrimento começou desde pequena, porque eu tinha o meu pai que era alcoólico e então ele batia-nos muito, fazia muitos estragos em casa, batia a minha mãe, puxava de facas, fazia isso tudo. Então eu cresci com esse trauma. E eu pensei que eu, ao casar, ao sair de casa, que esse sofrimento que eu tinha trazido comigo tinha desaparecido. Porque o meu interior foi sempre muito vazio, muito triste e comecei aí a ter as minhas depressões. Onde eu me fechava, onde eu não queria ver ninguém e assim começou. Porque eu não queria falar com os meus filhos, não queria nada, eu não queria ninguém, eu só queria era morrer, até porque eu tentei o suicídio. Eu tinha uma vizinha que morava por baixo de mim, que ela me tinha muita inveja, que eu sabia, mas não sabia a ponto do que ela iria fazer. Ela um dia, eu fui à minha caixa do correio e vi lá um bochedo feito com o quê? Um pano branco, e dentro do pano tinha terra, tinha erva, tinha dinheiro. Só que passado 2 dias ou 3, voltaram a tornar a pôr outro bochedo lá dentro, mas já foi diferente, foi com leite e tinha farinha, muita farinha, novamente dinheiro e muita erva, alho. A partir daí começou a ficar pior, porque eu comecei a ficar ainda mais doente. Eu cheguei a emagrecer 25 quilos. Ninguém sabia de onde é que vinha esse meu emagrecimento. Aliás, o médico disse que eu queria morrer porque realmente da maneira que eu estava,
porque não dava solução. E eu um dia procurei um bruxo. Então eu levei as fotografias da minha família e ele, cada fotografia que via, cada coisa horrível me dizia. E eu vinha aterrorizada de lá, onde ele disse que aquele bruxedo que foi feito, que era para a morte, que era para me matar a mim e à minha família, para nunca mais a minha família ser feliz. Eu conheci o centro de ajuda através de uma amiga. A partir daí a minha vida começou a mudar, começou a ficar transformada, comecei a ver que o meu interior começou a mudar, eu comecei a ficar mais calma, a depressão começou a sair porque eu tomava 30 e tal comprimidos por dia, mas mesmo com esses comprimidos todos eu não dormia, eu não fazia nada. Fui-me libertando, fui-me deixando de coisas que eu tinha antigas, deixando de pensamentos que eu tinha maus. Foi assim que eu fui-me libertando. Hoje eu sou feliz, tenho uma coisa maior dentro de mim que é o Espírito de Deus, que é a riqueza maior que nós podemos ter, e hoje eu tenho a certeza que tudo que hoje tenho foi Deus que me deu e também tenho a minha família transformada. Hoje eu sou feliz, hoje eu não quero morrer, mas sim quero viver. O verdadeiro sofrimento começou no dia que casei. A mãe do meu marido, não é? Tinha ciúmes, sentia mal toda a vez que eu comia lá, eu sentia-me mal. Eu fiquei com uma depressão profunda. Meu nome é Mónica Carvalho, fui vítima de um ritual. O meu sofrimento começou desde pequena, com 4 anos. Eu já sentia presenças à minha volta, eu tinha medo de dormir sozinha, mas o verdadeiro sofrimento começou no dia que casei. A mãe do meu marido, não é? Tinha ciúmes de mim e queria-me sempre pôr perto dela, mas queria sempre que eu comesse lá e eu sentia mal toda a vez que eu comia lá, eu sentia-me mal. Na altura, quando casei, eu sabia que o meu marido, pronto, gostava de mim e eu dele, só que a mãe, principalmente, nunca aceitou. E pior ainda, porque eu engravidei antes de casar. E isso para ela foi um trauma, foi horrível. Ela já não me aceitava, mesmo por o facto de eu casar com ele. Ainda para mais grávida, piorou ainda a situação. O nascimento da minha filha, as coisas começaram a piorar cada vez mais, ao ponto dele depois não querer saber de mim, eu também não querer saber dele, mas o verdadeiro fundo do poço mesmo foi quando o meu pai faleceu. Entretanto, depois o meu marido saiu, abandonou-nos, e houve uma manhã que eu acordei e vi algo, como se fosse um filme a passar na minha mente. Eu vi uma figura horrível, parecia que vinha do lodo, era horrível mesmo, e ele disse: eu vou arranjar uma arma para te matar. E eu aí entrei em pânico, porque eu sentia, se eu já ouvia vozes, eu via vultos, eu não conseguia dormir, e entretanto até isso me levou à depressão. Eu fiquei com uma depressão profunda, porque eu chorava do nada, as pessoas estavam a falar comigo e eu falava com as pessoas, mas eu de repente eu chorava, pronto, não conseguia me controlar, eu era completamente descontrolada, eu era nervosa, não tinha paz mesmo. Mais tarde indicaram também a um bruxo, foi quando ele então confirmou-me tudo que eu estava a passar, que era devido a trabalhos de bruxaria que me foi feito devido aos ciúmes da minha sogra, e não só, e por outras invejas, por motivos de inveja também. Ele fazia trabalhos, chegou a fazer também trabalhos para que esse próprio mal não me viesse mesmo matar, porque eu vi muitas vezes a morte à minha frente. Inclusive eu vinha com o carro e o comboio do nada, apareceu um comboio do nada para vir sobre mim. As coisas pioraram de tal forma que eu não tinha vontade de trabalhar. Eu não ligava nenhum à minha filha. Na altura a minha filha era pequena, tinha relativamente 8 anos mais ou menos, e eu não lhe dava atenção. Eu não queria falar com ninguém e não dormia. Eu sentia presenças toda a noite a querer-me tocar. Fui ao centro de ajuda mais próximo e logo no primeiro dia, quando eu entrei,
eu senti mesmo algo diferente e eu vi ali a minha solução. Aquele peso que eu sentia, aquela vontade de morrer que eu estava a sentir naquela hora, naquele momento, aquela depressão, a insônia, tudo passou. Tudo passou. Eu ali vi logo um sinal de Deus para mim. E eu vi que ali era o meu lugar. De facto, ali era o meu lugar. Então eu comecei a pegar firme. Não foi fácil, não é de um dia da noite para o dia, não é? Mas eu perseverei e fui até ao fim. Até que chegou o dia em que eu fui liberta e fui batizada com o Espírito Santo. Hoje eu tenho paz e sou feliz. Pode ter as guerras maiores em toda a minha volta, mas eu tenho a certeza que Deus é comigo e que eu tenho paz. Várias pessoas que foram vítimas de rituais com o objetivo de lhe oprimir, com o objetivo de lhe perturbar, de lhe tirar a paz, o sossego, rituais feitos para literalmente levar essas pessoas ao sofrimento, à humilhação. E, infelizmente, não são apenas casos isolados. Não se trata de casos pontuais, mas existem inúmeras pessoas que nesse exato momento têm amargado o peso, o bloqueio causado pelas forças espirituais do mal. Não foi diferente na época descrita no texto sagrado de Gideão, onde a Bíblia diz em que os midianitas, os amalequitas e povos, nações do Oriente, nações que viviam grande parte do ano em conflitos, disputas internas, guerras territoriais. Mas quando se tratava de invadir a Israel, eles que eram muitas das vezes inimigos, havia disputa entre eles, eles se uniam para oprimir o povo de Deus. Não é diferente nos dias de hoje. As trevas se unem para oprimir aqueles que são de Deus. As trevas se unem no intuito de destruir aquele que tem o potencial. O objetivo do mal é humilhar. O objetivo do mal, como o próprio texto sagrado diz, que as trevas vieram para matar, roubar e destruir. Após roubar e destruir tudo que a pessoa possui, por último, então, o mal, ele ceifa aquilo que a pessoa tem de mais precioso, que é a sua alma. Não permita estar nesta situação. Não se permita ser vencido pelas forças do mal. Cada um dos depoimentos provou que as armadilhas que o mal havia preparado contra essas pessoas foi cancelada pela luz poderosa. As maldades feitas, invejas, bruxarias, demandas, enfim, toda sorte de cargas de maldição foram da vida delas eliminadas. E é o que acontecerá hoje, sexta-feira, nas reuniões fortes de libertação, sobretudo às 20 horas, no tratamento de luz. Já tivemos a primeira reunião, 10 horas da manhã, o próximo horário, 15 horas, 18 horas e, especialmente, como eu havia mencionado, às 20 horas no tratamento de luz. Não só na nossa sede, temos vários pastores preparados, né? Vários pastores prontos. E vários pastores estão ali preparados para lhe atender em várias moradas. O pastor Pedro, ele estará desde a igreja onde é realizado o trabalho em francês, também à sua inteira disposição. Olá a todos, olá Pastor Bruno, muito bem-vindos aqui à nossa igreja do Amigos, mais propriamente situada no 6 Avenue Marie-Thérèse, aqui bem próximo ao Hotel Royal. E a porta do centro de ajuda aqui no Amigos está aberta
para receber a todas as pessoas, e em especial as pessoas que falam a língua francesa. Você que está sofrendo ou conhece alguém que fala a língua francesa e precisa de ajuda, a palavra de Deus, ela diz: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Deus, ele tem o poder de aliviar essa dor, de arrancar esse sofrimento, de tirar essa angústia que você carrega no seu interior. Você que está doente, você que está enfermo, você que está desesperado na sua vida por causa de um problema impossível, eu convido você a participar conosco das nossas reuniões. 10 horas, 15 horas e 19 horas e 30 minutos, todos os dias da semana. Domingos, nós temos as reuniões às 8 da manhã e às 10 horas da manhã. Seja muito bem-vindo à igreja aqui do Amigos, aqui a nossa Igreja Universal, mais propriamente próximo a Royal. Obrigado, pastor Pedro, e não só o trabalho em francês ali na Vila Amilhos, mas em todas as nossas moradas, hoje, sexta-feira. E para mais informações, você pode nos contactar pelo número do Amigo 24 Horas, 352-661-483-761, e nós nos colocamos à sua inteira disposição. E talvez você diga, mas é tão simples quanto isso? Arranca-se o mal, arranca-se o sofrimento? É exatamente isso que nós queremos dizer. Uma vez arrancada, eliminada essa carga de sobre a sua vida, esse domínio espiritual que gera a depressão, perturbações noturnas, medo, pânico, sensações de desmaio, vários sintomas. Nós podemos, eu não sei se temos os sintomas disponíveis, mas existem vários sintomas que caracterizam a perturbação e o domínio de uma força espiritual do mal. Por isso, se você olha para si e percebe que algo não está bem com a sua vida, você não tem estado bem, você não consegue estar bem, então você pode estar conosco ainda hoje, sexta-feira. Nós vamos nos preparar para a oração, mas antes nós vamos colocar os sintomas que caracterizam que a pessoa precisa de ajuda, pois são sintomas que comprovam que se trata de um problema de origem espiritual. Visão de vultos, audição de vozes, sensação de presenças. Estes são sintomas que a maioria da sociedade despreza, isto por serem associados à falta de lucidez de quem se queixa. Em termos clínicos, as pessoas que apresentam ver algum tipo de sombra, imagens distorcidas, ouvir vozes, ouvir sons estranhos, ruídos que mais ninguém ouve, é na maioria das vezes deixado de parte e considerado até um doente psiquiátrico. Mas a verdade é que muitas vivem estes sintomas como um verdadeiro pesadelo. Relatos descrevem estes sintomas como um transtorno capaz de alterar o dia-a-dia. Nada fica igual. Sentem dores de cabeça constantemente, calafrios, braços ou pernas dormentes, insónias, fadiga, falta de ânimo e muitos pesadelos. Não há paz para quem vive assim. A vida não é a mesma. Há sempre algo estranho que parece mais ninguém entender. E perante isto, são muitas as pessoas que acabam por se isolar. São diversos os casos noticiados um pouco por todo o mundo de quem não aguentou
Viver mais assim, nestes casos, quase sempre o suicídio foi a escolha tomada. As pessoas que veem vultos ou veem vozes nada mais são do que assombradas por espíritos. Acabam por levar os seus medos e tormentos para todas as áreas da vida. A família, por exemplo, também sofre por não saber o que fazer. A vida pessoal esfria, o trabalho fica para trás e a saúde física e mental acabam por ficar dependente de comprimidos, terapias e tratamentos médicos que desgastam. Mas se esta é a sua realidade, se é excluído, se sente desprezo, no programa de hoje estaremos a ajudar a resolver estes problemas que atingem milhares de pessoas. Deixe de fazer parte deste número e ligue agora. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída,
desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, venha socorrer essa pessoa vítima de tantas injustiças, vítima de tantas maldades que foram feitas com o intuito de lhe destruir, de lhe bloquear. Venha, ó Todo-Poderoso, livrar essa pessoa dessa carga de maldições, invejas, o camadão do olhado, toda sorte de magias, de bruxarias. Livra essa pessoa que tem carregado esse sofrimento sobre a sua vida e não sabe mais o que fazer, se vê em pânico, se vê bloqueada. Há dias que essa pessoa traz uma sensação de que vai morrer, sensação de morte, premonições de morte, de acidentes, de tragédias. Livra de todo esse mal, anula e cancela toda a sorte de maldições. Meu Deus, é isso que nós te pedimos por meio dessa prece e por meio desta oração. Se o Senhor e a Senhora têm o seu copo com água em mãos, beba na certeza de que Ele lhe fortalece, na certeza de que Ele te livra, na certeza de que Ele te ajuda. Beba, beba com fé. Respire fundo e que a força da fé sobrenatural venha sobre o Senhor e sobre a Senhora que une a fé conosco por meio desta programação. Você que está de acordo, você que tem a certeza de que a sua oração foi ouvida, diga então, assim seja. Graças a Deus. Que você tenha certeza de que a única opção não é a de fugir e nem tampouco a opção de se esconder. Talvez essa estava a ser a única opção que os problemas apresentavam para si, mas na verdade não é. Deus nos capacita, Deus nos dá forças, Deus nos dá a direção para travarmos essa batalha espiritual e prevalecermos contra ela. Prevalecermos contra o que quer que seja de mal que tenham feito contra si ou contra alguém querido, contra alguém do seu seio familiar. Por isso, hoje, sexta-feira, eu aguardo por si em uma das nossas reuniões sexta-feira, especialmente às 8 horas da noite. A morada aqui da nossa sede nacional do Luxemburgo é Place de Strasbourg, número 4, a 300 metros da estação central dos comboios, ou em uma universal mais perto de si, um centro de ajuda no Luxemburgo, ou aonde quer que chegue essa programação. Seja pela Rádio Positiva Online, seja pelo Facebook, ou pela nossa rádio FM, aqui em Luxemburgo, em Esch-sur-Alzette e arredores. Que Deus abençoe a todos poderosamente e que você possa muito em breve compartilhar conosco as suas vitórias e as suas superações através da fé. Um forte abraço, aguardamos por você.
Não tenho condição, mas não aceito o sofrimento. Humilhado e desprezado, rejeitado pelo mundo, mas o Senhor é comigo. Até quando vou sofrer nessa situação? Os inimigos destruindo o que é meu. Minha revolta é crer na grandeza de um Deus vivo e viver uma vida fracassada. Não tenho nada